Capítulo 4 de 2 Reis diz assim: uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que hei eu de te fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, ela as enchia. E sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Pode assentar. Meus queridos, nós vamos falar então sobre o Deus que muda realidades. Nós estamos diante aqui de uma realidade difícil. Uma mulher que perdeu o seu provedor, perdeu o seu marido, e não obstante perder o seu marido, ela agora está na eminência de perder seus 2 filhos. Não existe uma realidade pior do que essa. De um lado, há uma esquife, há um caixão, há um sepultamento para ser realizado. De outro lado, 2 filhos queridos, uma família desintegrada por uma tragédia, por um infortúnio. Uma realidade duramente difícil. Esse fato ocorreu no período de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Josafá era o rei do reino do sul, né? E a palavra de Deus vai dizer que esta mulher, diante dessa realidade, ela vai tomar uma atitude, ela vai procurar o profeta Eliseu. E uma coisa que me chamou a atenção nesse texto é que a Bíblia não dá nome a estes personagens. Não diz quem é essa mulher, não diz quem é esse homem, não diz quem é esse homem de Deus. Eu comecei a pensar: poderia ser eu, poderia ser você, pode ser eu. Você se encaixa perfeitamente na narrativa deste texto, porque você pode estar incluído numa realidade difícil também. Podia ser qualquer pessoa, pessoas anônimas na Bíblia. Eu gostei aqui por várias vezes que o pastor falou de pessoas incríveis. Embora sejam anônimas, são pessoas incríveis que estão enfrentando uma realidade difícil. Não há nome do marido, não há nome da esposa, mas tem coisas incríveis sobre eles para ser ditas nessa noite. Eu, pesquisando, olhando o texto, a Bíblia diz, refere-se a esse homem como um dos filhos dos profetas. Ou seja, fazendo referência aos discípulos de Elias e Eliseu na escola de profetas. Mas eu encontrei uma outra possibilidade, né? O texto não diz claramente quem ele é, e eu andei pesquisando. E encontrei, em meio a relato de historiadores, como Flávio Joséfo, contextualistas da palavra de Deus, referindo-se que este homem, referendando este homem como sendo Obadias, o mordomo de Acabe. Em 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia fala sobre esse homem que foi estrategicamente implantado por Deus no palácio do rei Acabe, num tempo de obscurantismo em Israel, num tempo de desvio da fé. Estava lá um homem fiel, ainda que agindo como se fosse um agente secreto de Deus, mas ele estava lá realizando coisas incríveis, pastor Paulo. E no capítulo 18 do livro de 1 Reis, diz que Obadias, que era mordomo de Acabe, que era o governante da casa do rei, diz que ele
protegeu, guardou em 50 cavernas, em 2 cavernas, 50 profetas de Deus, 100 em cada uma. Os senhores sabem, os irmãos sabem que nesse período de obscurantismo e desvio de Deus, um tempo difícil para os homens de Deus, para os profetas de Deus, porque Acabe era um rei desviado, casado com uma sacerdotisa de Baal, que perseguia e matava os profetas de Deus. Mas Obadias tirou do seu bolso, dos seus recursos, para proteger aqueles que não se dobraram diante de Baal. A tese é de que este homem, que aparece no texto endividado, fez um empréstimo para esconder os profetas de Deus. Há uma estimativa de que havia mais ou menos 2.000 cavernas no Monte Carmelo nessa época, datadas do período paleolítico, cavernas que foram preparadas para proteger os homens de Deus, os profetas de Deus, que estavam em um tempo de perseguição e morte. Mas um homem corajoso, amoroso, amante da obra de Deus, resolveu pedir emprestado para salvar os profetas. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei extremamente apaixonado por essa hipótese. Embora eu não possa afirmar categoricamente que seja Obadias, isso me trouxe assim muita alegria. Tomara que seja ele, tomara que um dia eu descubra que seja ele realmente. Tomara que José tenha razão. Porque eu já vi muita gente boa pregando que esse homem deixou a família endividada, que ele foi um irresponsável. Não, ele foi um Schindler do Antigo Testamento. Quem já viu aqui o filme A Lista de Schindler? Um homem que vendeu tudo, que investiu tudo que tinha para salvar judeus do Holocausto nazista, da Alemanha nazista. Deus pode levantar você como Obadias. Ele pode levantar você para proteger os profetas de Deus, para guardar os profetas de Deus. Ele alimentou os profetas na caverna. Quem são esses profetas? São aqueles que, quando Elias estava num momento difícil da vida dele, ele disse: eu estou só, Senhor. O Senhor disse: não, existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal e de Azera. E Obadias estava os protegendo. Vamos combinar um negócio aqui, combinado entre nós? Vamos ficar com essa versão histórica, porque ela é bonita, não é? Ela é bonita. Esse homem morreu com essa nobreza toda, com esse legado todo. E a gente pensa, pessoas assim morrem. A morte, o infortúnio, realidades difíceis chegam na casa delas também. Chega, irmãos. Chega na minha, chega na sua. E essa mulher foi procurar quem? Foi procurar o profeta. A Bíblia diz que ela se refere ao profeta como sua serva. Ela diz mais. Ela diz que ele também era servo de Eliseu. Aqui eu aprendo algo extraordinário, porque servir a Deus naqueles dias redundava em servir a homens, aos profetas de Deus. Porque o escritor aos Hebreus diz que, havendo antigamente Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Mas antigamente Deus falou por quem? Pelos? Prega comigo. Por quem? Profetas. Então, se você quiser servir a Deus, você tinha que servir um profeta. Porque Deus falava na boca dos profetas. Deus direcionava tudo pela boca dos profetas. E ela vai até o profeta. Ela era serva do profeta. O marido dela era servo do profeta. É muito bom quando nós servimos. Eu já vi muita gente falar assim: eu não sirvo a homens. Eu também não. Eu não sirvo a homens que não estão incumbidos, empenhados em uma missão. Mas aqueles que estão empenhados numa missão, que tem um chamado, que tem uma visão, que tem algo dado por Deus, nós vamos servi-los e estaremos servindo a Deus. Se houver um homem, uma mulher que estiver imbuído de uma missão genuína, autêntica, verdadeira, dada por Deus, sirva este homem, sirva esta mulher, porque você servirá a Deus.
Agora, eu também sei qual é o peso de servir alguém que está comprometido com seus próprios afetos. Eu também sei do peso de servir alguém que está comprometido com seus próprios caprichos. A igreja não foi chamada para atender caprichos. Ela foi chamada para atender uma visão que está sobre a vida de um líder, de um homem e de uma mulher de Deus. Amém? Ela disse: meu marido, teu servo, morreu. Essa frase tem muito a nos dizer. Nós ainda estamos falando de Obadias, desse homem. Essa mulher chega e diz assim: ele é meu marido, ele é teu servo. Aqui existem dois papéis, aqui existem dois ambientes. O ambiente de servo, que a gente desempenha ele aqui, e o ambiente de marido, que a gente desempenha em casa. Esse homem conseguiu algo que eu estou lutando há anos, pastor, para conseguir. Transitar bem nos dois ambientes. Se eu pudesse te dar uma definição de sucesso, eu diria que sucesso é transitar bem nesses dois ambientes. No ambiente do reino de Deus e no ambiente da minha casa, dos meus negócios, dos meus propósitos, da minha vida particular. É possível isso? É possível. Alguns anos atrás eu estava lendo a palavra de Deus em 2 Crônica, mas não é 7:14, mas é 7:11. Quando Salomão está consagrando o templo, que foi uma das grandes maravilhas do mundo antigo, em 20 anos ele construiu a casa de Deus e o palácio do rei. E ele está inaugurando o palácio do rei, e a Bíblia diz no versículo 11, no capítulo 7, assim: e tudo quanto Salomão desejou, intentou realizar na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Eu li aquilo, irmãos, eu falei assim: não acredito que está escrito isso na Bíblia. Meu avô era pastor, e ele era muito simples. E às vezes quando ele lia um texto muito impactante, que a gente não tinha familiaridade com ele dizia assim: essa Bíblia minha é medonha. Tem cada coisa. Porque eu não lia, né? Então, ele lia. E eu, quando li 2 Crônica 7:11, que Salomão intentou, tudo quanto ele intentou fazer na casa de Deus e na casa do Senhor, prosperamente ele efetuou. Ele transitou bem por esses dois ambientes. Salomão colocou prata na casa de Deus, prata na casa dele, ouro na casa de Deus, ouro na casa dele, madeira de acácia na casa de Deus, madeira de acácia na casa dele. Em 20 anos, prosperamente ele efetuou as duas coisas, transitou bem com sucesso pelos dois ambientes. Aleluia! Você acredita, crê, toma posse que essa é a vontade de Deus para a nossa vida também? Nós vamos conseguir isso, irmão. O homem em casa era marido. E marido aqui implica muita coisa. Implica o amante, o amigo, o namorado, o companheiro, o provedor, o pai. Alguém que se sacrificava, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós, maridos, devemos amar as esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Irmãos, um papel difícil de realizar, não é fácil. Mas ele conseguiu fazer, porque ela deu testemunho disso. Ele era seu servo. Note que há dois pronomes possessivos aqui, seu e meu. Ele nem era dele. Ele não era senhor da vida dele. Ele tinha dois senhores, em casa era a mulher e na rua era o pastor. E morreu. Uma narrativa de um evangelho triunfalista não explica isso, pastor Paulo. Só a soberania de Deus explica. Porque Deus é soberano em todo o tempo. Em todas as realidades da nossa vida, Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Ele não perde o controle de nada. Meu marido, teu servo. Palácio de Deus, meu palácio. Transitou bem nos dois ambientes. E ela diz: tu sabes que ele servia ao Senhor. Se você falar em 1 Reis, capítulo 18,
quando termina os 3 anos de seca, profetizado por Elias, ele manda Obadias, o mordomo, mandar uma mensagem para Acabe, que ele queria se encontrar com Acabe, e a Bíblia diz que Obadias significa servo de Yahvé, servo do Deus Altíssimo, e a Bíblia diz que Obadias temia profundamente o Senhor, por isso que eu gosto da versão de José, de que ele é Obadias, temor de Deus. Esse homem era temente a Deus, esse homem era marido, esse homem era servo de Eliseu, ele deitava água na mão de Eliseu, porque Eliseu deitava água na mão de Elias. Havia ali um discipulado constante, mas ele morreu. A Bíblia nem se dá o trabalho, o narrador nem se dá o trabalho de dizer qual foi o motivo pelo qual ele morreu, mas ele morreu. Uma realidade dura e difícil chegou na casa desta mulher. Como já chegou na minha casa, já chegou na sua, pode chegar na vida de várias pessoas. E ele conta a realidade para o profeta. Olha, veio aqui o credor e vai levar meus 2 filhos. O profeta Eliseu está fazendo uma denúncia social aqui. Porque este era um dos fundamentos do profetismo em Israel. Denunciar as mazelas sociais. Denunciar problemas sociais. E aqui está sendo denunciado um grave problema que acompanhou a humanidade por centenas de anos, a escravidão. O homem não nasceu para ser escravo, o homem nasceu para ser conduzido. O homem não nasceu para ser controlado, ele nasceu para ser conduzido, mentoreado, direcionado. Aqui nesta noite nós vimos um testemunho de um homem que está sendo conduzido. Deixe-se conduzir ainda mais. Denúncia. Ele está denunciando um grave problema, a escravidão. Era uma prática no Oriente naquela época. Pessoa que não tinha condição de pagar uma dívida, ter seus filhos escravizados para pagar a dívida. E a dívida desse homem, eu quero acreditar que foi aquela dívida que ele fez para guardar os profetas na caverna, para não ser morto por Jezabel. Será que Deus vai se esquecer dele? Será que Deus vai se esquecer da sua descendência, da sua mulher, da sua esposa? Será que Ele vai se esquecer? Deus não se esquece do nosso trabalho, Deus não se esquece do nosso empenho, do nosso sacrifício, Deus não se esquece de você, irmão. Ele vai vir até você na realidade que você está vivendo. Ele vai vir. Ela vai até o profeta e conta tudo isso. Agora, sabe o que me chama a atenção nessa mulher? É que ela tem uma realidade que ela pode ser analisada em 2 aspectos. O primeiro aspecto, ela tem um marido que morreu. Está morto. No outro aspecto da realidade dela, ela tem 2 filhos que vão ser vendidos como escravo. Ela está diante de uma decisão, ela tem que fazer uma escolha. Onde eu vou aplicar minhas energias? Por qual aspecto dessa realidade eu vou orar? Eu vou agir? Eu vou me mover? Eu vou buscar soluções? O marido está morto. Pode ressuscitar? Pode, mas ela entendeu que a soberania de Deus estava agindo na morte permanente do marido. Ela entendeu claramente, meu marido não vai morrer, não vai ressuscitar. Eu não posso mudar esse aspecto dessa realidade, mas esse outro aspecto aqui, meus filhos, eu não vou deixar ser vendido como escravo. Isso aqui eu posso mudar. Você tem que fazer uma escolha. Diante das realidades difíceis da vida, você tem que escolher aonde você vai aplicar as suas energias, as suas orações. Você tem que fazer uma escolha. E você tem que fazer como essa mulher. Aquilo que não pode ser ressuscitado, aquilo que já aconteceu, que está no passado, que se perdeu, que não dá para mudar mais, não tente mudar, deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para os que estão diante de mim, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia! Pare de se apegar a aspectos da sua vida e da sua realidade que você não pode mudar mais. Você pode mudar as coisas que você fez? Não pode, então deixa no passado.
Foca no seu chamado, foca no seu ministério, foca na sua família, foca nos seus sonhos. Eu vou arregaçar as mangas e vou me desgastar por algo que eu não mudo mais, por uma realidade que não vale mais a pena. Mas meus filhos valem a pena, estão vivos. E a Bíblia diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Enquanto há vida, há esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero te perguntar nessa noite, onde você vai colocar seus esforços? Está na hora de esquecer. Está na hora de abandonar o luto. Está na hora de esquecer essa derrota, esse fracasso. Olha para frente, olha para o alvo. E ela vai até o profeta, decidida por qual realidade lutar, em qual realidade investir. E quando ela chega no profeta, o profeta era o homem que tinha a palavra de Deus. Ela não foi procurar o profeta por falta de opção. Ela foi porque ele é a única opção que seria a boca de Deus para ela. É a única opção onde Deus se manifestaria naqueles dias. Se alguém falasse onde está Deus, está com Eliseu. No capítulo anterior, o rei de Israel, Jorão, Josafá e o rei de Edom se envolvem numa guerra contra Moabe. Josafá era um homem de Deus, era piedoso. E ele diz para Jorão assim: há algum profeta aí para consultarmos? Aí alguém diz, um servo lá diz: tem um homem que Deus fala pela boca dele, é Eliseu. Ou seja, se queremos conhecer o que Deus pensa, as decisões de Deus, temos que ir até Eliseu. E ela vai até Eliseu. Quando ela chega até Eliseu, porque ela era serva dele, o marido era servo, ele diz tudo que ela estava sentindo, todos os pormenores da sua realidade para ele, e ele responde assim para ela: o que tinha eu de fazer? Irmãos, eu confesso que eu fiquei anos brigando com esse texto. Eu fiquei com raiva de Eliseu, pastor Paulo, durante muitos anos, porque eu senti uma falta de empatia, uma certa indiferença, mas é apenas um erro por efeito paralaxe, né? Eu estava olhando da perspectiva errada. Não, irmãos. Eliseu não foi duro com ela, indiferente, não foi simpatia com ela. Ele foi homem, porque profeta é homem. Quem disse isso foi Tiago no Novo Testamento. Ele falou que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, sujeito, não se sujeitava, mas era sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou, e 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou de novo, e 3 vezes choveu na terra. Você acha que um homem pode fazer isso? Pode, a Bíblia está dizendo que ele era homem. Deus pode usar você para fazer essas coisas. Deus pode me usar para fazer essas coisas, porque Deus usa homens. Muito embora a nossa natureza humana seja limitada, tacanha, Deus nos usa. Agora aqui ele está manifestando a natureza humana dele, a limitação humana. Ele está sendo fiel à humanidade dele. Eu não sei o que fazer. Irmãos, eu amo líderes que quando você chega com um problema para ele fala assim: eu vou orar, eu vou pensar. Eu desconfio muito de pessoas que têm respostas prontas o tempo todo. Que abrem uma caixa de ferramentas, peraí, deixa eu ver aqui, aperta aqui, regula aqui. A vida não é tão simples assim, a vida é mais complexa do que isso. E os profetas sabem disso, os verdadeiros homens de Deus sabem disso, não é, pastor? Não tem respostas prontas para tudo. Então, ele foi coerente com a sua humanidade, embora seja profeta, embora fosse profeta. Ele foi coerente com as suas limitações. Ele, então, eu não sei o que te fazer. Quando ele fala assim, parece que o Espírito Santo fala: gostei da sua atitude. Faz uma pergunta para ela, pergunta que ela tem em casa. Fácil. Um caixão, dívida, a iminência de perder os filhos, a saudade de um amante, de um amigo, de um parceiro, a saudade de conviver com um homem de Deus, com um servo de Deus, que eu acredito que se foi Obadias mesmo, no dia que ele foi pedir dinheiro emprestado para salvar os profetas, ela estava junto. Tudo isso era o que ela tinha em casa.
ela disse, tua serva não tem nada. Eu chamo isso de douta ignorância. Parece até um contrassenso falar de uma ignorância que é douta. Mas ela sabia tudo e ao mesmo tempo não sabia nada. Ela sabia tudo sobre a realidade dela, douta, mas era ignorante a respeito daquilo que podia mudar a vida dela. Aquilo que nós ignoramos talvez faz muito mais sentido sobre o que sabemos, em relação ao que sabemos. O que você sabe da sua realidade não muda ela. Muda. Saber que um filho ia ser vendido como escravo, saber que o marido estava morto, saber que ele era temente a Deus, tudo isso era muito bom, mas não mudava a realidade dela. Agora, o que ela não sabia, Deus trabalha nas coisas que nós não sabemos. É assim? Você fica batendo cabeça com tudo que você sabe. Você pega aquele monte de informação que você tem, aquele monte de variantes, e nada se configura em nada. Mas quando você fala, Senhor, me ajuda, ora, clama, aí o profeta Jeremias diz assim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você sabe? Não, que você não sabe. O que você não sabe ainda é que vai resolver a sua vida. Porque vai ser revelado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que não subiu no coração, né? Nos ouvidos, na mente, aquilo que Deus tem preparado para nós, mas Ele nos lá revelou pelo seu Espírito. E Deus usa o profeta e diz, pergunta para ela, eu sei que você está dependendo de mim, então pergunta para ela, o que ela tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Pensa bem, essa mulher passava o tempo todo tentando resolver os problemas dela perto da botija. A solução estava ali, ela não via. Ela passava todo o tempo perto daquela botija. Aquele homem morreu e não deixou nada, mas deixou uma botija de azeite. Vocês conhecem alguém que morreu e deixou uma botija de azeite? Aqui não é uma figura de Cristo? Quem é que morreu e aparentemente não deixou nada? Deixou tudo, ele deixou o Espírito Santo sobre a igreja. Ele é um tipo de Cristo aqui. Um homem que morreu e aparentemente só tinha deixado problema com a sua morte. Mas com a morte dele, ele deixou toda a solução para ela. A morte de Cristo nos trouxe toda a solução para a nossa vida. E a sua ressurreição nos fará triunfar eternamente. Eternamente. Pega a botija. Ela não questionou. Que é assim, né? Quando você não sabe nada, o que você sabe já obedece. Irmão? Vai lá e pega a botija. Trazer aquela botija para Eliseu. Talvez alguém já pense assim, não, vai vender a botija de azeite, mas não dá para pagar, é muito pouco. Não se configura ainda em nada. Mas ela traz a botija. E aí ele dá uma outra ordem, ele fala assim, ó, pede vasilhas emprestadas. E diz assim, não poucas, pense grande. Pense grande. Vai pedir dinheiro emprestado no banco? Pede mais, pede o tanto que você puder receber, para você investir. Né? Vai lá e pede não poucas. Sabe o que eu acho interessante aqui, pastor Paulo? Que parte da solução daquela mulher estava dentro da casa dela. Mas a outra parte da solução para mudar a realidade dela estava na casa de outra pessoa. Eu vim aqui com vasilhas hoje, vazias. E estou recebendo o azeite de boas novas. Eu tenho vasilhas, você tem os azeites, vocês têm o azeite. Sabe por quê? Porque ninguém tem tudo. Você acha que Deus ia permitir que ela tivesse tudo na casa dela? Não, porque Ele quer criar uma codependência de uns dos outros. Deus age através da comunhão, de uma palavra que o Wagner gosta muito, de network, né? Rede de relacionamentos. Porque o que você tem não resolve seu problema, não. Mas o que você tem com o que cada um aqui tem, faz um milagre. Um grande milagre. Você tem um azeite? Procura quem tem a vasilha. É por isso, irmãos, que Satanás luta muito para fazer com que nós quebramos os nossos relacionamentos, façamos inimizade com as pessoas,
porque ele sabe que Deus não trabalha sozinho, ele trabalha com conexões, com amizades, com relacionamentos. Não é? E tem um outro detalhe: pedir emprestado humilha a gente, né, irmão? Quem gosta de pedir emprestado? Ninguém, né? Bom é emprestar, né? Ah, você quer quanto? Fazer um pix para você aqui. Mas pedir é difícil, humilha a natureza humana. Mas é bom, porque quando você pede emprestado, você pede ajuda, você está dizendo: eu dependo de outras pessoas, eu dependo de Deus, eu dependo dos profetas, eu dependo dos meus irmãos, dos meus amigos, porque eu não tenho tudo, eu tenho o azeite, mas não tenho as vasilhas. Alguma coisa você tem. Não tem ninguém aqui que não tem nada. Outro detalhe importante aqui é que essa mulher, vocês já sabem, conhecem o texto, ela vai se tornar uma empreendedora incrível, não é? Ela vai empreender e ela vai ser uma empresária no ramo de azeite. Logicamente, depois o que vai acontecer? Ela vai ter que ir lá entregar as vasilhas que ela pegou emprestada. É isso? E aí, como é que leva as vasilhas depois? Vazia ou cheia? Leva cheia. Leva cheia, porque isso é sinal de gratidão. Então, Deus está usando o profeta para conduzi-la, para produzir nela humildade e gratidão. Ele vai exaltá-la, ele vai transformar ela numa grande empresária, vai salvar os filhos dela da escravidão, mas antes ele está produzindo gratidão e humildade. Agora já pensou? Se agora a empresária é rica e tal, vai entregar as vasilhas, vai entregar a vazia, leva cheia. Está lembrando de alguém que te emprestou uma vasilha aí? E que você esqueceu dele? Ah, vou levar a vasilha. Não, leva a vasilha e leva o azeite. Leva cheio. Gratidão. Aí a gente pergunta assim: como que Deus muda realidades? Deus muda realidades através do sobrenatural. Não. Ele até muda realidades por meio do sobrenatural, do extraordinário. Mas aqui ele começou no ordinário. Quais são as ordens que Eliseu está dando aqui? Lembra que você tem casa, vai pedir vasilha emprestada. Tem alguma coisa aqui de sobrenatural aqui, irmãos? De extraordinário? São imperativos ordinários da vida. A gente quer o sobrenatural, mas não quer passar pelos processos ordinários, habituais. A gente acha que o tempo todo Deus só tem que fazer coisa sobrenatural. Ele pode e quer fazer o sobrenatural quando você obedecer e fazer o natural, o ordinário. As ordens de Deus são paulatinas. Deus não muda a realidade de uma vez. Ele vai dando ordens. À medida que você vai obedecendo e dando passos, as coisas vão acontecendo, se desenhando. Lembra que tem casa, tem botija, pega a vasilha emprestada, não poucas, já peguei. Tem alguma solução aqui ainda? Não. Tem um processo acontecendo. Assim como aconteceu lá no Vale de Ossos, um processo de restauração, um processo em que as coisas estão acontecendo, se desenhando. Tem gente que quer tudo de uma vez, não é? Achei que você ia falar comigo que ia me emprestar um dinheiro, alguém ia vir aqui me dar alguma coisa. Não. Ordens ordinárias. E ela obedece. Ela vai obedecendo em tudo. Né? Aí vem uma segunda ordem. Ele diz para ela assim: então, entra, ó. Primeiro, manda ela lembrar o que tem em casa. Depois manda pedir vasilhas emprestadas. Depois manda entrar e fechar a porta sobre ti. Que sugestivo, né? Aqui é o terceiro passo, e o terceiro passo vai começar a acontecer o sobrenatural. Até aqui ela tinha feito somente o ordinário. Agora, quando ele manda ela entrar e fechar a porta sobre ti, de que você lembra?
quando você for orar, não faça como os hipócritas, né? Que oram nas praças para serem vistos. Mas entra no teu quarto, ora ao teu pai em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Fecha a porta do quarto, entra para o quarto, vai orar, vai buscar Deus. É ali que começa o agir sobrenatural de Deus. É na oração. E o profeta manda ela entrar no quarto, e ela entrou no quarto com o quê, irmãos? Com a botija, com as vasilhas e com o azeite. Ó, e o marido morto? Ficou lá fora. E o credor? Ficou lá fora. Quando você for entrar no quarto da oração, entra com os elementos da sua vitória. Deixe os elementos da derrota fora do quarto. A morte fica fora do quarto. A dívida fica fora do quarto. A doença fica fora do quarto. A amargura fica fora do quarto. Eu entro no quarto somente com aquilo que pode me dar esperança. A gente diz assim, a oração muda tudo. A oração muda tudo quando a gente obedece os passos anteriores, né? Porque você tem que saber o que você vai levar para esse quarto de oração. Você tem que ir lá para ter uma conversa inteligente com Deus. E aí a Bíblia diz que depois que ela cumpriu o que era determinado no plano horizontal, no network, aquilo que precisava acontecer no plano vertical começou a acontecer. O azeite começou a descer. Uma botija pequena não parava de sair azeite. Mas o azeite parou por quê? Porque a bênção vertical é proporcional ao network, ao número de vasilhas. Então aumente a sua competência de conseguir vasilhas, porque conseguindo mais vasilhas você terá mais azeite. Mais de Deus vem quando nós temos mais com os homens. Isso é igreja, né, irmãos? É tão óbvio, mas aí, às vezes é tão obscuro para tanta gente, né? O que é igreja? Hã? E muito. Emprestar a vasilha, emprestar os R$100 dele para você. A vasilha dele é R$100, você viu, irmão? Estou precisando de uma vasilha dessa, pastor. E ela segue tudo à risca. Que Deus nos ajude a obedecer os seus comandos. Que Deus nos ajude a dar os passos que precisamos dar, a procurar as pessoas que precisamos procurar, a fazer o que precisa ser feito. Que Deus nos ajude a transitar nesses ambientes da vida, no lar, na casa, no trabalho, nos sonhos, na igreja, no ministério. E ela faz isso tudo. E o azeite começa a descer, começa a descer, começa a descer, porque um homem morreu para aquele azeite descer. Tudo começou com a morte de um homem. Agora, vem cá, você tem uma dívida, você já tem lá as vasilhas, cheia de azeite, o artefato é caro, tudo não parece óbvio? Hã? A gente pensa assim, agora eu nem preciso mais do profeta, porque está tudo aqui patente, eu já sei o que fazer. Irmão, seja dependente até o fim. Seja dependente até o fim, porque por mais que pareça óbvio que agora era para vender o azeite, o profeta poderia dar uma ordem diferente, porque Deus, ele não está apegado a formas definidas, a critérios definidos. Deus pode agir de um jeito completamente o contrário do que o óbvio nos apresenta. Ele poderia virar para ela e dizer, derrama tudo no chão. Você derramaria? Você seguiu os passos até agora? Não parece óbvio, o óbvio é vender, mas segue as ordens de Deus, porque Deus dá ordens para nós que não parecem óbvias às vezes. Por exemplo, Josafá foi procurar Deus e falou, Senhor, eu não sei o que fazer, igual essa mulher. E Deus disse assim, pegue os cantores e ponha na frente do exército, dos armados. É óbvio isso? Não é óbvio.
Então não fique preso nas coisas óbvias, nas formas. Deus tem multiformas de agir e de fazer as realidades da nossa vida serem mudadas. E obedeça até o fim. Ela voltou lá e procurou o profeta. E agora? Já fiz tudo que você mandou. E agora, o que eu faço? O profeta diz para ela assim, 3 verbos. Vai, repita comigo, vai, vende e vive. Vai, não pare. Nenhuma realidade difícil vai nos parar. Nenhuma realidade difícil vai nos estagnar, vai nos limitar e nem nos fará retroceder. Ele está dizendo para ela, pode ir para frente, continue a fazer o que você precisa fazer, continue cuidando dos seus filhos, continue acreditando, continue servindo os profetas. Se o marido dela emprestou dinheiro para proteger profeta, agora ela emprestaria muito mais, ela investiria muito mais. Imagina essa mulher com dinheiro, com a lembrança de um marido que investia nos profetas. Vou fazer a mesma coisa em memória dele, para honrar os profetas de Deus. Vai, irmão, não para não, vai, continua. Eu já vivenciei realidades que deu vontade de parar. Tão duras, tão difíceis. Mas eu estou indo. Estou indo. Estou caminhando. Vende. A outro verbo. Vende. Esse verbo, essa ação é que ia resolver o problema. A solução está aqui. Vende. Agora vende. E vive do resto. Ele está dizendo, existe uma vida depois dessa realidade difícil. Tem gente que depois de um divórcio, da morte de alguém querido, de uma doença, de um câncer, acha que não tem vida, de uma prisão, acha que não tem vida sim. Tem vida. Vai, vende e vive do resto. Ele estava dizendo, o resto da sua vida vai ser desdobramento da solução que eu vou trazer no meio dessa realidade difícil. Você acredita nisso? Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus vai mudar a sua realidade e a minha realidade. E o que Ele vai fazer para mudar essa realidade das nossas vidas, vai ter um desdobramento tão profundo, que vai ecoar por todos os anos que nos restam na terra. Quando alguém te perguntar por que você é tão próspero, tão abençoado, tão usado por Deus, você vai dizer, porque um dia o Senhor interviu numa realidade difícil, e eu estou usufruindo disso até hoje. Não para. Você acredita nisso? Que o homem que morreu naquela cruz deixou uma botija de azeite para resolver todos os seus problemas. Podemos orar, pastor? Vamos orar. Você vai sair daqui crendo. Não é uma realidade que Deus não possa mudar. Não é uma realidade difícil para Deus. Faça amigos. O pastor falou aqui lindamente. Faça amigos. Faça amigos. Troque vasilhas. Troque o azeite. Ouça os profetas de Deus. Tem profeta na terra ainda, irmão. Ouça os profetas de Deus. Essa mulher começou o quê? Com um filho, 2 filhos para ser vendido como escravo e um marido morto. Como é que ela termina a narrativa? Só para você perceber. Eu não vou falar isso em termos de tempo cronológico, mas Deus mudou a realidade dessa mulher em 7 versículos. No primeiro versículo, ela chega com um marido morto e 2 filhos para ser vendido como escravo. No versículo 7, ela é uma empresária que está vivendo vida abundante, com os filhos vivendo vida abundante, e com o marido na eternidade, esperando assentar para se alimentar na boda do Cordeiro, na presença de Abraão, Isaque e Jacó. E eu vou ver ele, eu vou encontrar com ele. Então vamos orar. Senhor, eu
quero te agradecer, eu quero que a unção desta palavra, Deus, essas verdades tão profundas que estão aqui nessa palavra, venham impregnar na vida de pessoas aqui que estão vivendo realidades difíceis. Senhor, em nome de Jesus, realidades que precisam ser abandonadas, esquecidas, que são traumáticas para muitos, faz com que elas sejam esquecidas, abandonadas, e que os teus filhos tenham força e ânimo para aplicar naquilo que o Senhor pode fazer, naquilo que o Senhor pode mudar, naquilo que pode dar esperança. Eu profetizo que você vai ver opções de esperança para você, saídas de Deus para você. Em nome de Jesus, eu quero agradecer. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus e para a palavra. Deus abençoe.